Vai se apresentando, doutora Rose, então, para nós. Então, vamos lá. Eu sou a Rose, né? Trabalho com acupuntura já tem mais ou menos 10 anos. Fiz curso de formação básica, acredito que em 2009, não, 2008. Enfim, a partir de lá eu não parei mais de fazer cursos de acupuntura, fiz pós-graduação e vários. Nós fizemos junto, né, Leonardo? Sim, pós-graduação avançada, né? Na faculdade de Ebramec. Fiz agora, terminei em fevereiro residência. Também peguei o título de docência, né, de ensino superior. Sou professora de lá, da faculdade de Ebramec, e fisioterapeuta também, né? E agora eu trabalho com ozonioterapia, que aí eu associo as duas terapias para benefício do nosso paciente, né? Para benefício daqueles que precisam de tratamentos naturais. Na doutora Ozônio que você trabalha, né? Eu trabalho na doutora Ozônio agora, né? Isso. Qual a unidade dela? Eu trabalho nas duas unidades. Eu trabalho na unidade de Tatuapé e na unidade de Santo Amaro. Nas duas. Isso. Então, tem dia que eu estou em Santo Amaro. Doutor Ricardo Brunetti, que é cirurgião ortopédico. Trabalho lá na clínica dele. Doutor Rafael, que trabalha com estética também, né? Ozonoterapia na estética. Bom, deixa eu me apresentar também, só para algumas pessoas aí que não me conhecem. Sou Dr. Leonardo, sou fisioterapeuta, né? Fiz acupuntura lá em 2006, 2007, e quando foi aí em 2017, mais ou menos, a gente fez o avançado lá na Ebramec, né? Com a ozonoterapia, aí a gente já vem aprimorando os estudos aí de uns 2 anos para cá, fiz alguns cursos, né? Inclusive da Digiane e de outras escolas mais, para a gente aprender e se aprimorar cada vez mais e poder oferecer o melhor para o nosso paciente, né? Ô, doutora Rose, você poderia comentar um pouquinho para nós o que é a ozonioterapia, né? Que a gente está vendo muitos ex-alunos ou colegas aí de acupuntura que às vezes não sabem o que é a ozonioterapia. Sim. Inclusive tem o pessoal, algumas pessoas, alunos também que me perguntam, né, sobre a ozonoterapia, que às vezes vê algum post, né, que a gente coloca, alguma divulgação e questiona do que a gente está falando. Bom, a ozonoterapia é uma terapia natural onde utilizamos o gás de ozônio medicinal para tratamento de patologias, né? O ozônio, ele é uma terceira molécula de oxigênio que, ligado a um cilindro de oxigênio, acho que eu tenho um aqui, olha, o cilindro de oxigênio, ele é conectado numa máquina geradora de ozônio, aí forma uma terceira molécula. Então, é a partir daí que a gente utiliza esse gás em algumas vias, né, para poder a gente ter os efeitos terapêuticos e biológicos aí no nosso paciente e ajudar, né, com mais essa terapia natural. E como eu sou acupunturista, amo a acupuntura, né, eu trato com a acupuntura muitas patologias. Agora eu associo, na doutora Ozônio, eu associo a ozonioterapia nos pontos de acupuntura, tá? Voltados para tratamentos locais, né, para dores ortopédicas e diversos outros problemas que a gente associa a outras terapias a ozônio, né? Então eu tenho gostado muito dos resultados. Por exemplo, com essas técnicas associadas, a gente que faz acupuntura, a gente tem várias metodologias, não é, Leonardo? Sim, muitas.
A gente tem a acupuntura do Mestre Tum, a acupuntura craniopuntura de Yamamoto, a gente tem a craniopuntura de Ao Chun Fa, nós temos a acupuntura abdominal, né? Todos esses microsistemas nós podemos utilizar com ozonioterapia sistêmica, por exemplo, que vai potencializar e muito, né? E muito o nosso tratamento. Então, é mais uma ferramenta que a gente, acupunturista, tanto um quanto o outro, né? Acupunturista que usa ozônio e ozonioterapeuta que usa acupuntura. É uma combinação assim incrível na minha experiência clínica, né? Eu tenho visto que os meus pacientes têm se beneficiado bastante com essa nova ferramenta que eu utilizo agora. Nossa, que bom. E tem alguma contraindicação à ozonioterapia? Olha, para quem não conhece. Tem sim, como todas, né? Como quase todas as terapias, mesmo que seja natural, mesmo que seja um gás natural, tem a contraindicação é a anemia grave, que a gente não pode fazer, né? Uma hipertensão descompensada, né? Não hipertensão, aquela descompensada, e também o favismo, né? Que é uma deficiência da enzima a glicose 6PD. Então, né, essa a gente não pode fazer. Que legal. Mas me conta o seguinte, tem algum caso específico que você viu o tratamento com a acupuntura desse paciente e depois no mesmo paciente ou na mesma situação você adicionou o ozônio nos pontos de acupuntura e de repente a ozônio trouxe muito mais benefícios trouxe benefício mais rápido do que somente a própria acupuntura? Tem alguma experiência dessa? Com certeza, nossa, muito, diária essa experiência. Por exemplo, vamos citar uma coisa tão comum, né? Que a gente tem, assim, a maioria da população tem, que é a dor lombar, por exemplo. Né? O que é a dor lombar para nós, no consultório de acupuntura, é todo dia, não é? Todo dia tem dor lombar no consultório. Então, o que a gente faz na dor lombar? Tanto a dor lombar como a dor ortopédica, de joelho, enfim, ombro. O que a gente faz? A gente faz a aplicação local do ozônio, né? Aquela aplicação local subcutânea, e também nos pontos de acupuntura, aqueles pontos básicos, os pontos mais clássicos para acupuntura, né? Para o tratamento por medicina chinesa, né? A gente avalia ali o paciente e associa a ozonioterapia, a ozonioterapia sistêmica com a local e a acupuntura nos pontos propriamente ditos, né? Os pontos escolhidos, aqueles pontos básicos que a gente conhece ali. Se tem o meridiano da bexiga, se a dor é no meridiano da bexiga, nós vamos escolher os pontos de acordo com a estagnação, ou a deficiência, ou o excesso, né? Mas pontos básicos como uma ciatalgia, de usar ali o vesícula biliar 30 com ozônio é maravilhoso, né? Tanto é que você percebe que a referência do paciente, ele relata que ele sente o trajeto, exatamente o trajeto do ciático, que para nós é o trajeto da vesícula biliar, ou o trajeto do canal da bexiga, do meridiano da bexiga, como a gente sabe que pega os dois canais, entendeu? Então, a gente vê essa melhora aí do paciente. Cada vez que ele vem, ele relata que essa dor mudou o padrão, né? Ela reduziu a dor, ou mudou, né? E bem como o joelho, né? Por exemplo, a gente tem até uns protocolos, eu até preparei alguns protocolos aí para quem trabalha com ozônio e acupuntura, né? Uhum. No nosso dia a dia. No nosso dia a dia a gente usa, né, o vesícula biliar 34, que segue o meridiano da vesícula biliar, conforme eu falei, e o ciático. E indo mais um pouco
mais um pouco se for uma dor irradiada, uma dor por hérnia de disco, por exemplo, é uma dor irradiada, a gente vai usar o B57, né, que é o Bexiga 57, o Bexiga 62. Então, isso depende muito da avaliação, mas eu tenho visto na minha prática clínica que tem melhorado bastante, assim, eu tenho tido resposta positiva nessas dores, principalmente de coluna. Ah, tá. Volta só a repetir um pouquinho os pontos, porque acho que a sua internet está meio travando, o pessoal está falando aqui. Ah, tá. Então, para os pontos clássicos, né, para lombalgia por estagnação, geralmente nós utilizamos o ponto Bexiga 23. Eu estou falando só de pontos, mas a gente vai utilizar o ozônio como tratamento local, ok? Nós vamos buscar o tratamento local com pontos gatilhos e mais os pontos de acupuntura. E os pontos são o Bexiga 23, o Bexiga 25, gosto muito do Bexiga 25, né? Porque está ali próximo da articulação sacroiliaca, não é? Essa área, ela é bem sensível, né? Para quem tem essa ciatalgia, né? A partir de L4, L5, está naquela região. E aí eu sigo para o vesícula biliar 30, que também é clássico, e utilizamos o estímulo do ponto, eu estou dizendo, tá? Não seria, na acupuntura não seria aplicação local, é só o estímulo do ponto, ok? Tá dando para entender, Leonardo? Tá dando para entender? Dá para entender. Tá. Que tá uma mistura meio de ponto gatilho, que é o ponto de dor, e os pontos de acupuntura, que geralmente coincidem, tá? Com esses pontos. Tá. E seguindo lá o trajeto do ciático, a gente encontra o Bexiga 36, que também é bem sensível, e a gente encontra o vesícula biliar 34, mas também posso utilizar o 31. E dá uma olhadinha nas perguntas. O vesícula biliar 34, se for dor irradiada, Bexiga 57 é ótimo, que está ali entre os gastrocnêmios, né, a panturrilha, e o Bexiga 62. São ótimos pontos. Para uma dor, por exemplo, uma dor por excesso, tá? Agora, se eu tenho uma dor por deficiência, eu vejo que é um idoso, né? Eu vou utilizar também pontos de rim, lembrando da tonificação da essência, né? Sim, do pré-natal, né? Isso. Do celestial, né? A Carol está perguntando o seguinte: qual é a melhor resposta terapêutica, né, da aplicação do ozônio em pontos locais ou em pontos de meridiano? Você acha que vai dar melhor resposta nos pontos de dor, né, nos pontos Axi, ou nos pontos do meridiano, no caso do tratamento para a dor? Então, essa é uma pergunta excelente, porque acaba que eu tenho dois raciocínios, tá? Que um complementa o outro, não vai ser separado, não é bom um e nem outro em separado, os dois é uma combinação, essa combinação de raciocínio. Por exemplo, pontos locais, excelente, pontos locais, o ozônio é um outro raciocínio, aí você tem a concentração, você tem o volume que você vai aplicar, que é excelente, né? Você tem esse raciocínio, que o raciocínio dos pontos de acupuntura já é um outro raciocínio, e que junto se torna uma resposta biológica, uma resposta para o paciente muito melhor, você entendeu? Sim. E a Natália, né, está perguntando qual a concentração de ozônio nos pontos de acupuntura para o tratamento da coluna, na lombalgia. Você usa lá na Doutor Ozônio, por exemplo, na sua experiência clínica.
Por exemplo, os pontos de acupuntura, para estímulo nesses pontos, nós utilizamos uma concentração de 5, tá? De 5 a 10, mas depende, por exemplo, depende do local, tem que ter verificar a estrutura por exemplo, o VB30, que eu falei, que fica ali próximo do glúteo, é diferente do bexiga 62, correto? Então, no bexiga 62, pela estrutura, eu vou utilizar, para estímulo desse ponto, eu vou utilizar 5 microgramas, entendeu? De 1 a 2 ml apenas, é só um estímulo. Tá. Sabe que eu vejo também na minha prática diária, né? Que também para quem é acupunturista, ele às vezes tem um pouco até de maior facilidade na aplicação, às vezes, do ozônio, porque nós temos os pontos fenda, né? Os pontos X, né? Que estão nas articulações, e como eles estão numa fenda, é muito mais fácil de você inserir a agulha para tratar, por exemplo, a articulação. Então, se a pessoa tem aquele problema articular de artrose, onde tem algumas crepitações, que a gente fala na acupuntura, que é a síndrome de secura, né? Então, a aplicação do ozônio nesses pontos fenda, ela livra muito mais o fluxo e acaba curando essa crepitação. Né? Se for trazer para a medicina ocidental, a gente vê aí que a ozônio tem uma forte evidência, né, para o tratamento da artrose, da artrite, né, que é justamente nos pontos fenda, né? Se a gente pegar em joelho, a gente está falando lá nos olhos do joelho, estômago 34, lá, o quanto que ali tem uma grande fenda, né, e o que facilita anatomicamente para a entrada desse ar de ozônio para combater os agentes inflamatórios que estão lá. Além disso, facilita também a articulação, né, a movimentação articular, né, da ATM, por exemplo. Um exemplo, né? Tem uma outra pergunta aqui, que é da Sabrina, que ela é uma estudante de acupuntura, né? E no ambulatório ela foi diagnosticada com a síndrome de excesso do Yang do fígado, por um dos professores, provavelmente. E ela fala o seguinte: seria possível, né, com o ozônio junto com a acupuntura, reverter essa síndrome mais rápido ou não? É que travou, eu não entendi o meio da pergunta que você comentou. Tá, vou repetir então. A Sabrina, né, ela é uma estudante de acupuntura, né, e no ambulatório provavelmente lá da faculdade, da escola, né, o professor ou os alunos diagnosticaram ela com um excesso do Yang do fígado, com uma síndrome de excesso do Yang do fígado. E a pergunta dela é o seguinte: seria possível com ozônio, né, e mais acupuntura junto, reverter essa síndrome mais rápido? E de que maneira isso ocorreria? Certo, então, o que nós vamos ver nesse caso, no caso dela aí, que ela disse que tem um excesso de Yang do fígado? Na verdade, essa síndrome que ela tem, assim, é uma síndrome que tem um conjunto de sintomas. Então, eu preciso saber quais são os sintomas, tá? Para eu poder agir com o tratamento, para eu poder traçar meu objetivo. Geralmente, nesses casos, que eu acredito que é esse que ela está falando, que a gente chama, que é uma síndrome bem comum, de estagnação do Qi do fígado, né? Que daí parte para um excesso de Yang, é o Yang do fígado. Então, ela provavelmente deve ter alguns sintomas que levam a crer. Ou então, na avaliação de língua, de pulso, né? Juntando isso tudo. Então, o que eu faço nesse caso? Geralmente, esses casos, a pessoa apresenta dor, né? Dor, por exemplo, tendinite, né? Que a gente já lembra de fígado. Tendinite é uma estagnação do Qi do fígado, certo? Então, o que a gente vai pensar? Você falou de ponto X, não foi? Você falou do ponto X. Então, o ponto X, que é a fenda, ele é um ponto de acúmulo, que tem essa fenda que você comentou sobre utilizarmos o ozônio nessa fenda. Isso vai ser muito benéfico, por quê? Porque ele vai direcionar para desbloquear o canal, tá? O trajeto.
a gente pode até comentar do ponto de o meridiano da bexiga, que é a dor lombar, o exemplo que eu dei, que é o ponto X, que é o B63, né? Então, ali a gente desestagna aquele canal. Então, no caso dela, é possível que seja uma estagnação. Eu não sei, que ela não me deu muito detalhe, não dá para falar assim sem tantas informações, né? Mas o que eu trabalho geralmente com o objetivo de promover o livre fluxo do qi e sangue do fígado. Aí eu tenho os pontos específicos, né, clássicos, e avalio a situação dela e vou associo com a avaliação dela e vou utilizar os pontos específicos para o caso dela. Mas basicamente utiliza-se o F3, que é um ponto, né, o fígado 3, que é um ponto fonte do fígado, que vai fortalecer o fígado, o meridiano do fígado, fortalecendo a função do fígado, eu tenho um melhor fluxo de Qi e Shui, uma vez que a função do fígado é fazer esse livre fluxo do canal. Faria para ela o F3, tá? O vesícula biliar 34 são pontos clássicos, tá? Estou falando pontos clássicos. Juntar esses pontos mais básicos com o caso dela, óbvio. Não é uma receita para todos, tá? O vesícula biliar 34 e o TA 6, né? Que são esses 3 pontos para fazer o livre fluxo do Qi. Isso ela já ia melhorar. Entendeu? Acho que o que vale a pena também, acho que a gente explicar, né, um pouco da fisiologia do próprio ozônio, né? A gente vê o ozônio, principalmente quando tratado via sistêmico, né, a gente vê ele na fisiologia de várias ações, né? Uma das ações que ele tem é estimular, por exemplo, uma enzima chamada ARI, né, que ela é uma enzima ativada num processo de oxidação. E essa ARI, ele vai fazer muitos estímulos nesse sistema nervoso central, liberando dopamina, serotonina, né, e testosterona, inclusive inclusive o hormônio DEA, né, que seria o hormônio da juventude, né. Se a gente pensar na síndrome da estagnação do yang, do fígado, qualquer síndrome de estagnação do fígado em si, mesmo que for do qi ou do yang, a gente também pensa que o fígado é responsável aí por trazer alguma coisa de tensão, de ansiedade, talvez de um nervosismo, né? E quando eu tenho essa liberação também desses hormônios, ele vai combater, inclusive essa ação que a síndrome em si pode ocasionar. Concorda ou não, doutora Rosa? Concordo sim, o raciocínio está perfeito. Né? E é uma outra fisiologia que a gente tem do ozônio, que acho que também vale a pena a gente citar, né? É que o ozônio, quando injetável, né? quando aplicado via sistêmico também, não somente nos pontos de acupuntura, e acho que por isso muito as terapias se complementam, né? Ele também faz um aumento da oxigenação das células, né? Então a gente tem, sei lá, eritrócitos superdotados, por exemplo, que estão cheios de oxigênio. E se a gente pensar em oxigênio, a gente vai pensar em ATP, né? E aí quem gosta de ATP lá é, por exemplo, as mitocôndrias, né? As mitocôndrias é a nossa usina de energia que, através do ciclo de Krebs, vai formar esses ATP e consecutivamente vai deixar essa pessoa, né, mais predisposta a realizar coisas, então por isso que combate essa depressão, né? E imagino a gente, né, acupunturista, o pessoal de ozônio, aplicando essa via sistêmica e aplicando ainda pontos locais, em VG20, em Tang, pontos que tratam essa parte também depressiva, então isso tudo, englobando isso tudo, acho que o tratamento, a eficácia para a assistência do nosso paciente será muito melhor. Então, muito focado nessa síndrome, né? E a gente tem agora, né, um assunto aí, né, super em alta, que é o Covid, por exemplo.
Por que não acrescentar? A gente já sabe que o ozônio tem feito assim muito por pessoas que assim que precisam de aumentar a imunidade, né? Então, o que a gente consegue, né, com a acupuntura, junto com o ozônio? Conseguimos, como você mesmo falou, da sistêmica, né, fazer um tratamento sistêmico com ozônio e tratamento sistêmico com acupuntura. Por exemplo, se nós utilizarmos aí a acupuntura, utilizando os pontos E36, com o ponto baço 6, com até mesmo o IG4, né? Junto com o VC8, né? O do umbigo, o VC4, para buscar recrutar mais Qi, mais oxigênio, junto com uma aplicação retal, né, sistêmico do ozônio, eleva e muito, sem falar ainda no ponto que a gente utiliza para anemia, que é o bexiga 42, clássico também, né? Para aumentar, assim, consideravelmente, assim, a imunidade do paciente. Eu tenho trabalhado bastante isso. Sim, além disso, a gente não pode esquecer, né, para quem não conhece, né, que essa via retal também, né, o ozônio, ele é o terceiro maior bactericida, né, não se conhece ainda uma bactéria que suporte ao ozônio, né, além de ele ser antiviral, né, e antifúngico, né, então a gente vê que ele mata todos os fungos, né, e no vírus em si, ele também tem uma ação no próprio vírus, né, no Covid a gente tem visto aí algumas mutações aí do vírus do Covid, que ele fica meio que intracelular, né? Então o ozônio não consegue fazer uma ação direta, mas uma ação indireta no coronavírus, com certeza ele consegue, né? Através das células, essas células vai acabar combatendo esse vírus, né, do coronavírus, então a gente consegue um resultado muito mais eficaz, né? A gente tem visto aí alguns estudos, inclusive, pessoal fazendo autoemoterapia, né, e com a autoemo ficando, assim, quase imune ao vírus. É complicado falar imune, mas é quase isso, né? É complicado falar qualquer coisa que... né? Qualquer coisa que se responsabilize por uma cura, né? A gente tem que ver que tudo precisa ajuda. De mais estudos. Tudo ajuda, porque o que a gente tem, o foco que nós temos lá na clínica, né? É realmente oferecer a imunidade, né? Imunizar as pessoas com ozônio, né? E é fundamental nesse momento fortalecer. Então, tanto o raciocínio da acupuntura como o raciocínio da ozonoterapia, no momento, é fortalecer, né? É fortalecer as pessoas, que seja com ozônio, que seja com acupuntura, que seja a orientação da alimentação, que lá a gente faz muito isso, a suplementação em relação a vitaminas, deficiência de vitaminas, entendeu? É um conjunto, né, Leonardo? Não tem nada só, né? Não tem nada sozinho, não tem uma terapia sozinha. Por isso que os tratamentos devem ser multifocal, multidisciplinar, profissionais multidisciplinares têm que caminhar junto, né? Nessa época aí que está com tantos acontecimentos aí, né? Não digo nem só nessa época, né? A multidisciplinaridade, né, ela sempre é importante, né? Nenhuma profissão, nenhum ser pode querer para si o único conhecimento e ser o saber de tudo, né? Então, sempre que a gente tem o auxílio da equipe multi, né, as coisas se resolvem mais rápido, né? Quanto mais tratamento a pessoa fizer, eu escuto muito isso do paciente, né? Falar, eu não sei se foi a ozônio que resolveu, ou se foi a acupuntura, ou se foi o medicamento. E eu sempre falo, isso não importa, o que importa é que está resolvido, né? Então, mesmo que um conjunto de coisas ocorreram e chegou a solução daquele caso, né? Isso. Mas aí tudo é para contribuir, né? E ozônio vem para contribuir.
Eu estou apaixonada, estou apaixonada pelo ozônio. Eu já sou apaixonada pela acupuntura, por essas terapias. Eu já venho trabalhando com acupuntura há tantos anos, né? Terapia manual há tantos anos, com essas terapias naturais. E agora me vem o ozônio, assim, eu estou realmente muito feliz com os resultados aí que eu vejo, não só para dores ortopédicas, mas para essas questões reumatológicas, essas doenças autoimunes. Eu vi uma moça contando o caso dela, né, de vitiligo, como ela está melhor. Tem vários casos ali que eu vejo, assim, do próprio paciente me relatando, assim, vem para a sessão e vem para a aplicação e conta toda a sua história. Todo mundo chega, né, com uma história, por onde andou, qual tratamento procurou, e falar para a gente desses resultados, assim, nos faz muito feliz, porque você pensa assim, eu estou no caminho certo, né, que a gente está para isso mesmo. Até a gente fala agora, né, uma tendência a gente fazer a medicina integrativa, né, que é integrar todo esse tipo de tratamento natural, né, acupuntura, ozônio, né, terapia neural, mesmo cromo, né, e outras terapias, mais a naturopatia, que vem crescendo muito no mercado, né, o conjunto dessas coisas, né, além de a gente limpar o sistema, podemos dizer assim, né, a gente limpa todo aquele sistema para receber as informações mais rápida, mais potente, trazendo a cura em menor quantidade de tempo, né. Isso. E lembrando também daquelas doenças, por exemplo, que o ozônio pode ajudar, que é os tratamentos na oncologia, né? Por câncer, né? A pessoa vai para a quimioterapia, para a radioterapia, e tem todo aquele sofrimento das reações adversas do tratamento, que a gente pode ajudar com ozônio e acupuntura, assim, bem interessante, assim, né, para a pessoa não sofrer tanto com essas reações adversas aí desses tratamentos quimioterápicos, né? Tá. A Carol está perguntando qual o melhor tipo de aplicação de ozônio no fibroedema geloide, né? Escutou, Rose? Estou ouvindo. Ela quer. Eu não ouvi o finalzinho. Sim, qual o melhor tipo de aplicação na fibroedema geloide, né? No caso da celulite, né? Ah, certo. Na celulite também é bem interessante a ozonoterapia, né? Tanto os dois, a acupuntura também, sempre utilizo os dois, né? Tem todas as ferramentas que a gente usa para celulite. Você que trabalha bastante com estética, não é? Você tem para contar para nós. A melhor aplicação nesse caso, né, tanto para a estria, o celulite, seria aplicar o ozônio local, né? Aí a gente vê, por exemplo, nas estrias, né? Eu não tenho uma foto aqui, mas depois, se o pessoal quiser, eu mando no privado, né? A gente vê o quanto melhora, né? É evidente que não vai assim eliminar a estria totalmente, mas clareia muito, né? E a gente pode ainda usar o PRP, né? Para preencher um pouquinho ali no local. E se for no caso da celulite, né? Como às vezes é a inflamação das células, né? Nem sempre é. Mas às vezes a inflamação da célula, o ozônio já tem esse processo de combater os agentes inflamatórios e anti-inflamatórios, né? Além disso, a gente já tem uma nova técnica, uma nova tendência vindo, que é o ozônio com a ventosa, e isso pode ajudar ainda mais no tratamento dessa celulite, né? E a gente vê resultados assim imensos, né? Muito bons mesmo para essa área. Certo, mas é isso. Eu estou vendo uma pergunta aqui da Nath de Foucault. Ela perguntou sobre concentração do ozônio nos pontos da coluna, né? Os pontos de concentração, se for, né, o Leonardo, se for local,
utilizamos ali de 10 microgramas, dependendo porque tem os protocolos. Você começa com um nível de concentração e você pode evoluir esse nível de concentração, né? Então, você começa lá com 10 microgramas e depois, com o tempo, dependendo da estrutura do paciente, tem que avaliar, né, gente? Dependendo da estrutura do paciente, 15 microgramas. E é isso, a concentração basicamente é de 10 a 15. Correto, Leonardo? Sim, com certeza, né? Tem que sempre começar com baixo, até porque muitas das vezes a gente não tem esse exame de sangue na mão para saber se tem ou não essa alteração da enzima, o que pode trazer alguma alergia do ozônio ali no paciente, né, que é reversível, né, quando a gente faz a aplicação, por exemplo, de uma vitamina C, mas é melhor não passar os sustos desses no dia a dia do consultório, né. Tem uma outra pergunta, né, o quão efetivo é o tratamento da gordura localizada, né, com a ozonioterapia em conjunto com a acupuntura. Você trata a acupuntura com a gordura localizada? Eu não estou conseguindo ver todas as perguntas, sabe? Não está rolando para mim. Tá. Mas qual foi a pergunta? Gordura localizada, ozonioterapia? Junto com a acupuntura. Você trata com a acupuntura a gordura localizada? Ah, sim, com certeza. Com certeza nós tratamos tanto a forma sistêmica, né? Que nós utilizamos o ponto sistêmico, vamos utilizar aqueles pontos para sangue, para inchaço, para movimentação de líquidos, né? Que a gente costuma fazer normalmente, e a aplicação local do ozônio, uma concentração maior, né? Para ele ter o efeito lipolítico, né? Sim, né? E que eu acho que também é interessante, né, que a gente pode, inclusive, usar, às vezes até em conjunto, que é fazer o gás de ozônio mesmo na região local, né, e fazer a eletroacupuntura para fazer esses íons funcionar mais rápido, né? A gente vê a eletroacupuntura com uma grande eficácia para a gordura localizada, né? Isso. Agora, por que não você não fazer o ozônio local no abdômen? Vamos supor, gordura localizada, vamos pensar em abdômen, né? Que é o mais comum. Você fazer a aplicação local e também colocar a eletro na agulha. Quer dizer, você vai fazer um efeito dispersivo. Além do efeito lipolítico do ozônio, o dispersivo da acupuntura. Sim. Super combina. Sim, e também se a gente pensar em ozônio, né, para a gordura localizada, a gente sempre tem que pensar também na via sistêmica, né? Porque essa via sistêmica muitas vezes vai limpar esse organismo para nós, né? E vai dar esse aumento do ATP, o que gera uma predisposição já do paciente querer, né, fazer uma atividade física. Evidente que se ele não fizer uma atividade física com esse aumento do ATP, pode aumentar a gordura, né? Então, geralmente nos meus pacientes eu falo após essa aplicação de ozônio, ele tem que pelo menos aumentar uma caminhada de uns 20 minutos por dia, desce uns 3, 4 pontos antes, né? Porque o paciente que vem fazer para estética, é evidente que ele não gosta da academia, né? Porque senão ele estava na academia e já estava com o corpo bem formado, né? Então, essa via sistêmica vai acelerar esse metabolismo, vai fazer com que emagreça mais rápido, e na gordura localizada, eu imagino que com os pontos de ozônio e mais a eletroacupuntura, então a tendência é que essa gordura suma mais rápido, né? Concordo plenamente com você. E também, né, além da gordura localizada, é bem bacana a utilização do ozônio nos pontos gatilhos, né, Leonardo? Assim, incrível. É incrível. Eu trabalho muito com ortopédica, sabe? Então eu vejo, às vezes, aqueles pontos de tensão que você tira, às vezes até com a liberação miofascial, você coloca a mão, você coloca o ozônio, é incrível como o músculo relaxa rápido, né? Eu tenho visto assim, eu falo, nossa, eu ficava tanto tempo só com a terapia manual, mas agora não, agora tem a questão manual, que é um largo mesmo, né?
E com o ozônio fica assim, na hora você vê a diferença. E o relato do paciente também. Fala para nós lá como que é essa aplicação raquial, né, que o pessoal faz lá na Doutor Ozônio. Então, na verdade, essa aplicação mais profunda, que é mais dependendo da intraarticular, né, tem lá o quadril ou até mesmo o lombar, é um procedimento mais pelo Dr. Ricardo, né, Dr. Ricardo Brunetti, que faz essa aplicação, né? Então passado para ele faz a avaliação e ele vai prescrever. Mas qual o objetivo que ele usa? Para hérnia de disco, artrose, é um tratamento mais pensando em profundidade mesmo, né? Que a hérnia de disco, quando está pressionando ali a inervação e tem aquelas dores irradiadas, quando está muito inflamado, ele avalia e vê a necessidade da aplicação, tanto da via de aplicação quanto a profundidade de aplicação, que quando é mais profundo, aí a responsabilidade é mais por ele, né? Passado por ele. Mas aí a gente consegue ver, né? Eu vejo em alguns casos, né, que se tiver o auxílio ali do ultrassom de imagem, aquele disco ganhando um pouquinho mais de forma, né? Tem aqueles discos vertebrais que já se perderam ali, hoje ela tá a parte gelatinosa dele, né? Com a aplicação do ozônio, a gente, por ter células de crescimento, se a gente puder colocar ainda, às vezes, fazer um plasma ozonizado e fazer a aplicação dentro desse disco, né? A gente vê ele crescendo um pouquinho e dando aquele alívio para o paciente, uma sobrevida e às vezes tirando esse paciente de uma mesa de cirurgia, né? Então, eu acho que é super válido essa tentativa, sabe? Tem essa questão aí que precisa ser avaliado antes de fazer a cirurgia, fazer um tratamento natural, até ver, né, quais possibilidades que ele pode ter, qual o avanço, porque regride mesmo as inflamações, regride esse desconforto, né, que causa a inflamação, essa dor, esse inchaço, que a pessoa vem com tanto sofrimento, tanto tempo, né? Muitas pessoas conseguem sair realmente com esse tratamento. A Carol está perguntando se há alguma contraindicação do ozônio em gestantes. Então, é preciso avaliar, né, cada situação, não é uma contraindicação absoluta, né? Você sabe que cada gestante tem uma história, então é preciso realmente uma avaliação para depois verificar se tem realmente necessidade de fazer. Sim. E a Natália está perguntando se o ozônio é indicado para tratar algumas patologias neurológicas. Sim, com certeza. O ozônio é indicado para tratar mais de 200 doenças, né? E como complementar, como uma técnica integrativa. Então, obviamente que vai beneficiar essas pessoas com sequelas de AVC, né? E nós que trabalhamos com acupuntura, pensa nas técnicas de Shinginal Kaichao, não é, Leonardo? Imagina o ozônio com a Shinginal Kaichao. Pensa, é bem bacana, assim, porque só a técnica é uma técnica específica. Para quem não conhece, é uma técnica específica que vai tratar sequelas de AVC. E quanto menos tempo, né, que a pessoa está ali acometida ou hemiplegia ou a afasia, né, o que for dessa sequela, quanto menos tempo ela procurar a gente, vai ter mais condições de recuperação, de reabilitar, né? Então, nós temos lá na clínica alguns pacientes com sequelas de AVC. E aí a gente utiliza o tratamento sistêmico. Aí vem agora também, né, a questão também da acupuntura, né, para poder resgatar, que a gente chama resgatar o Qi e o sangue, porque uma vez que
você está hemiplégico, você tem você é pobre de sangue e oxigênio naqueles locais. Então, o ozônio vai fazer o quê? Vai oxigenar as células do paciente e a acupuntura vai produzir mais Ti e sangue para aquela região que está mais deficiente. Então, obviamente, com isso, suprindo essas deficiências, o paciente vai ter uma recuperação melhor. Sim, e se eu pensar ainda que muitas vezes o culpado dessa lesão, né, é um AVC isquêmico, né, onde há uma interrupção da chegada de oxigênio em uma parte do cérebro, ou mesmo hemorrágico, né, onde no segundo momento vai haver a falta de oxigenação. Eu tenho uma terapia de ozônio que aumenta a oxigenação celular e aumenta o ATP, e quem gosta de ATP é o cérebro. Né? Não tem órgão que mais gosta de ATP do que o cérebro, né? E se eu aumentar a oxigenação do cérebro, aumento o ATP, eu posso consecutivamente aumentar a velocidade da neuroplasticidade. Com mais a técnica específica da acupuntura para o tratamento do AVC, então eu tenho esse tratamento muito mais rápido, o paciente se recuperando mais rápido, né? Numa maneira geral, né? E se eu pensar ainda na neurologia, né? Eu vou citar um pouco o caso da né, da neuropediatria, onde eu tenho um efeito do ozônio muito eficaz, por exemplo, no tratamento do autismo, né? Então a gente tem lá o protocolo Knockout, e é onde a gente vê as crianças recuperando muito rápido, né? Não muito rápido, mas com uma eficácia muito grande, né? Eu vejo lá, às vezes, um pai, né? Um relato de um pai que ele perdeu a esposa na época do parto, né? E a criança, né, desenvolveu o aspecto autista, né, foi diagnosticado com o aspecto autista, e com 6 anos de idade essa criança tinha muita dificuldade de socializar, né, e além disso ela tinha uma dificuldade imensa, por exemplo, da parte de coordenação motora, um pouquinho da fala, né. E aí ele começou com esse protocolo Knockout, que dura 14 semanas, o primeiro ciclo, e no segundo ciclo, que também são de 14 semanas, no segundo ciclo, um dia ele chega em casa e a criança fica com a babá, né? A babá vai embora, ele vai para a cozinha para fazer a janta, para ele comer junto com a criança, e a criança sai do quarto dela e dá um abraço nele e fala, eu te amo, e ela nunca tinha falado na vida. Nossa! E esse resultado, assim, não há valor do mundo que se pague, né? Pois é o que a gente vê, assim, no nosso dia a dia, né? São esses casos. Tem casos, assim, que eu venho muito feliz, assim, por ver a evolução, né? A evolução e a regressão de alguma patologia, sabe? É bem gratificante, assim. Sim. Tem uma pergunta aqui, né? Então, assim, o ozônio na ação nos meridianos de acupuntura, né? Que o ozônio pode favorecer, tirar a estagnação ou a deficiência desse meridiano? Quais os benefícios que o ozônio faz no meridiano em si? Uma questão energética, né? Então, todo meridiano ele segue um trajeto, porque nada é estático, né, no nosso corpo. Ele segue um trajeto. Geralmente o ozônio ele não fica estático, né? Então vamos supor que a gente tem um meridiano que esteja com estagnação, como eu citei o caso do fígado, né? O caso da dor lombar por uma estagnação. O que a gente faz? A gente injeta aquele pouquinho de ozônio para estimular esse ponto, porque esse ponto ele tem uma função, entende? Quando a gente coloca só a agulha de acupuntura, você estimula o ponto para fazer a função dele. Então, o que acontece com o ozônio? Ele vai potencializar, porque o estímulo é muito maior. E uma vez que ele segue um caminho, porque o ozônio não é estático, em questão de a hora que você injeta, ele vai correr, ou ele corre para uma inflamação, para um local inflamado, ou ele vai correr, se existe meridiano, se existe um trajeto meridiano, ele também vai desbloquear um meridiano que está estagnado. Então, o raciocínio é esse.
Estou vendo O aqui. raciocínio do ozônio, né, no bexiga 10 pode vir prevenir o agente perverso? Bexiga 10, o agente perverso que você está falando é sobre, por exemplo, um frio que entra, né, pela cervical, que pode ser um torcicolo, que pode ser uma gripe, não é isso? Assim, o que eu estava falando agora. Nós vamos utilizar o ponto de acordo com a função dele, com a função que, com aquele tratamento que você traçou. Tá? O bexiga 10, ele é um ponto local para uma cervicalgia, por exemplo. Eu tiro um vento perverso, não é pelo bexiga 10, eu tiro pelo vesícula biliar 20, é esse que tira o vento, certo? Então, digamos, o bexiga 10 eu utilizaria por uma dor local, tá? Não para tirar um vento. Para tirar um vento, eu utilizaria aqui o VB20 com o VG14, tá? Para dispersar, e o bexiga 12. Será que não foi isso que você quis dizer, que é o bexiga 12? Para tirar ali o vento frio? Sim, não, mas até que ela falou sobre uma proteção, né, do agente perverso, o que eu vejo assim, né, que tudo bem, pode ser usado o bexiga 12, esses pontos, mas o próprio ozônio, se eu usar ele sistêmico, eu já previ nesse sistema o agente perverso. Eu não, fora os pontos de acupuntura que daria maior proteção ainda. Mas se eu pensar num ozônio sistêmico, eu já deixaria o sistema todo protegido, mesmo do agente perverso, mesmo se a gente pensar numa síndrome de frio, ou do vento frio, né? Sim, porque as células vão estar mais resistentes a isso. O auricular, né, Leonardo? Ele pegaria essa parte das vias aéreas superiores, né? Teria esse benefício para o vento perverso. E aí prevenindo, né, as sinusites, rinites, o prototorcicolo, né? Isso. Seria bem importante. A gente já vai caminhando para o fim aqui, né? Porque já estamos perto da 1 hora, né? Deixa eu ver mais uma última pergunta. Ó. Há uma diferença muito grande de tempo de tratamento, né? Entre a acupuntura e a ozonoterapia? Há uma diferença de tempo muito grande entre a acupuntura e a ozonoterapia. Eu não entendi essa pergunta. Você entendeu? Acho que é na eficácia do tratamento, né? Se um recupera mais rápido do que o outro. Entendi. Então, vai depender da patologia, vai depender da resposta do corpo, né? Cada um tem a sua resposta. Tem pessoas que têm uma resposta bem maior, bem mais rápida que outros. Ela está falando assim, com relação à resposta do tratamento. Então, vai depender, Sabrina, vai depender muito do que, né? Que o paciente vai te trazer, que sintoma ele vai trazer, que patologia ele vai te trazer. Nos dois, estou respondendo pelos dois, tanto pela acupuntura quanto pela ozonoterapia. Na mesma, tem que ver qual que é o problema, né? O sintoma e o tratamento, o que você vai traçar para ele. Tem tratamento que é longo, né? Uma coisa assim, que aparece muito crônico, é um pouco mais de demora de resposta. E agora o tratamento mais rápido é aquele que, por exemplo, é agudo, acabou de acontecer, né? Tudo é mais fácil do que o crônico, né? Mas com certeza a união das duas técnicas junto, isso vai trazer um benefício muito mais rápido para o paciente, né? Se a gente pensar, por exemplo, que com o ozônio, além da via sistêmica, eu posso injetar ele nos pontos de acupuntura e os meridianos ultrapassam muitas vezes o corpo todo. Se a gente pegar o bexiga, né, que começa, que tem aí o trajeto, né, desde o pé até a cabeça, né? Então eu tenho a resposta sistêmica dele todo, né? Fora isso, eu tenho a resposta sistêmica de uma autoemo, de uma intrarretal, de uma endovaginal. Eu tenho uma resposta sistêmica do ozônio, uma resposta sistêmica através dos pontos de acupuntura com o ozônio, né? E se a gente pensar
em fluxo, né, de energia, pensa injetando o gás de ozônio, eu aumento esse fluxo de energia, né? Eu faço ele circular. Então, tudo que estava obstruído, ele circula. E o que estava em falta, se a gente pensar numa síndrome de vazio, né? Se eu coloco o gás, eu preencho esse vazio, né? Então, ele começa a circular também. Sim. Super concordo. Tá. Mas, doutora Rosa, a gente vai finalizando, porque já está quase próximo de uma hora de live, né? Deixa um recado aí para quem assistiu sobre ozônio, sobre acupuntura. Então, eu gostaria muito que vocês tivessem, se sobrou alguma dúvida, se precisarem falar comigo, pode me procurar, eu vou deixar meu telefone. Eu trabalho na clínica Dr. Ozônio, se quiserem indicar nosso trabalho, bem como também Leonardo, né, Leonardo? Meu telefone é 99-524-4913 e pode me procurar também no direct, né? Que a gente está aí para ajudar e direcionar aí no que a gente pode, né? Se eu puder ajudar, eu vou ficar feliz. Sim. Boa noite, obrigado a todos, né? Também, se tiver alguma dúvida, pode me procurar no direct ou mesmo no celular. Agradeço a todos por esse tempo, né? E vamos estar nos falando outras vezes. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo para vocês.